Gente, eu estou aqui com o padre Roberto Francisco, padre da Igreja Anglicana. Ele é mestre em Teologia Dogmática pela Universidade Gregoriana de Roma e é doutor em Ciência da Religião pela PUC de Goiás. O padre vai bater um papo hoje com a gente aqui, trazendo um tema, eu acredito, pouco conhecido da maioria das pessoas, onde a gente relaciona a Igreja Católica com antigas práticas, hoje em dia abolidas pela Igreja, mas outrora bastante praticadas por ela. E a gente vai conversar sobre determinadas ciências e práticas que eram utilizadas pela Igreja no passado. Padre, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado essa conversa aqui com a gente. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor: quais eram as antigas práticas da Igreja que hoje em dia não se fala mais, não se vê mais? Bom dia, Natan, bom dia a todos. E havia de fato diversas práticas, porque uma coisa assim que nós devemos mentalizar, o primeiro, é que o que nós chamamos hoje de doutrina ortodoxa, essa doutrina em que a Igreja crê em todos os cantos da terra, não existia no passado. A doutrina foi algo sendo construído ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e que foi formatada no molde atual pelos decretos do Concílio de Trento no século XVI. Então, antes de Trento, nós não podemos imaginar um cristianismo uniformizado. Havia crenças, o códice da própria Escritura era diverso, e dentro das doutrinas propriamente cristãs navegavam nas mesmas águas doutrinas que depois a Igreja as considerou heterodoxas, ou falsas, que não estavam dentro, não pertenciam à ortodoxia. Então, crenças mágicas, as mais diversas, de seres que possuíam duas cabeças, um olho na fronte, ou seja, 3 olhos, além dos 2 que nós possuíamos, mais um olho na fronte. Eram comuns essas doutrinas dentro do cristianismo, até serem heresizadas e abolidas de um modo total. Mas antes, essas doutrinas como que navegavam nas águas cristãs, até com muita calmaria. De vez em quando, Natan e todos vocês que nos veem, essas doutrinas eram como que a Igreja dava um solavanco. Então caiu uma tempestade, um raio, e a Igreja estremecia as bases porque não as aceitava dentro de si, mas depois vinha a calmaria e essa dualidade de crenças terminava persistindo dentro do reduto cristão. Uma das mais antigas crenças que existia, ou que foi alimentada pela Igreja no passado, diz respeito ao que modernamente nós chamamos de astrologia. Foram os próprios clérigos que desenvolveram, tiveram essa curiosidade imensa de observar os astros e desenvolveram, a partir dessa observação, teorias as mais diversas, teorias interpretativas dos astros, sejam eles, por exemplo, como seres com vida própria e até divinos. Então temos um grande pensador da Igreja Oriental, o mais famoso na sua época, chamado Orígenes, que dizia que os astros eram divinos. O Sol, as estrelas, possuíam eles uma inteligência, alma própria.
a essa teoria de Orígenes foram alicerçadas outras, ou agregadas outras teorias explicativas dos astros, como a influência que eles têm sobre alguns aspectos da nossa vida terrena. E, de fato, a própria ciência, mais tarde, veio a confirmar muitas dessas teorias. Então, nós sabemos que os astros incidem sobre o movimento das marés, sobre o crescimento do cabelo. Então, muito disso era visto como se os astros possuíssem eles uma inteligência ou uma alma divina. Mais tarde, a Igreja veio a rechaçar esse tipo de pensamento, atribuindo somente a Deus esse caráter divino, de realidade, de ser único que comporta a totalidade da divindade em si. Os outros seres, como nós, os astros, os seres inanimados, os animais, as outras criaturas, possuímos, numa linguagem agostiniana, apenas um ser por participação. Mas essa espiritualidade, essa grande alma, digamos assim, está centrada em Deus. Mas veja, a astrologia, que hoje é tido como um conhecimento que pertence ao senso comum ou ao âmbito da superstição, foi cultivado, foi esmerado, apreciado dentro do reduto clerical. E com a astrologia nós fazemos um gancho também ao que chamamos de alquimia. A alquimia, essa irmã gêmea da química, porque se procurava dentro dos laboratórios, através da infusão de um elemento com outro, se chegar à misteriosa pedra filosofal, através da qual objetos seriam transmutados em ouro. A transmutação desses objetos, ou a crença nessa transmutação, comportava o que nós chamamos de conhecimentos alquímicos. Foram eles também parte da eclésia antiga ou medieval, que buscavam. Alguns papas, por exemplo, tinham uma curiosidade e um desejo de que esses estudos alcançassem ou chegassem ao bom termo do elixir da juventude, ou elixir da vida eterna, que consistiria numa essência em que quem dela fizesse uso aqui na Terra viveria para sempre, não morreria, seria um corretivo humano divino para a morte nossa, a morte de todos nós. Então a alquimia também foi cultivada dentro da Igreja e cultivada também pela ciência. E aqui a gente faz um gancho interessante entre esses conhecimentos hoje tidos como mágicos supersticiosos, que integraram não só o cabedal das religiões, como também da nascente ciência, que ainda não estava consolidada, não tinha ainda apurado o que hoje chamamos de método científico, com toda a sua precisão. Então a ciência lançava a mão também de crenças mágico-supersticiosas. Um bom exemplo disso é dado pelo filósofo Bertrand Russell, nos seus ensaios céticos, famosos ensaios céticos, quando ele nos mostra, nos relata que Kepler, o cientista Kepler, ao nos dizer que os astros giram em torno do Sol e não o contrário como se pensava, baseava-se ele, o cientista Kepler, em crenças zoroástricas, segundo as quais o Sol era uma divindade. Então, como astro maior, os outros menores
deveriam circulá-lo e não o contrário. Evidentemente que quando a ciência foi avançando através de cálculos, através de medições mais precisas, através do desenvolvimento da astronomia enquanto ciência exata, essas conclusões de Kepler foram confirmadas, mas na raiz da coisa estava a crença numa superstição ou numa religião que o cientista possuía. Igualmente também o grande Isaac Newton, visto no panorama da ciência como o cientista por excelência, o homem da física e das matemáticas, ele também era envolto, se misturava em reuniões de alquimia que muito lhe davam prazer. Newton, como um religioso, homem religioso, pertencente à igreja anglicana, gostava de misturar-se com os magos alquímicos e para da alquimia ele também, porque para ele também era uma ciência, consolidar suas hipóteses e teorias científicas que se tornaram famosas depois no mundo inteiro. Newton foi um grande apreciador da alquimia e acreditava que pela combinação de diversos elementos, mais associado a essa combinação à magia, ele chegaria a conhecimentos elevados da estrutura ou do mapa do universo. Então vejam, a igreja e a ciência se imiscuíram dentro do que hoje nós chamamos de magia e que fizeram uso desses conhecimentos, depois tornando-os proibidos, heregizados e, por fim, demonizados, porque fugiam eles ao que se determinaria como conhecimento eclesiástico ortodoxo. Então, com o Concílio de Trento, a Igreja terminou expurgando de dentro de si muitas práticas e crenças, considerando-as heterodoxas, mas que tiveram uma longa história no seu interior. Padre, em relação a essas antigas práticas, a alquimia, a astrologia, houve alguma descoberta, algum feito no passado relacionado, ou alguns feitos no passado relacionados a essas práticas que o senhor poderia citar aqui? Foram as mais diversas. Primeiro, a investigação dos astros. E com essa investigação, a construção de instrumentos capazes de visualizar aquilo que o olho nu não pode. Os primeiros telescópios que eram capazes, mesmo na sua formatação primária, ainda um pouco defasada ou primitiva, ainda eram capazes de visualizar o desenho dos astros e, portanto, capazes de medir a distância, fazer com que o seu observador fosse capaz de medir a distância entre os astros. Essas descobertas, já falamos aqui, comportava também de observar ações nossas, o que nos atinge aqui na Terra, ações derivadas da influência dos astros. Houve até, abrindo um parênteses aqui, uma grande querela, quando da Reforma Protestante, em meios católicos, circulada inclusive em jornais, em portfólios católicos da época,
do século XVI, XVII até XVIII. Veja, já numa época adiantada em que a ciência já caminhava a passos firmes, clérigos que afirmavam que Lutero havia feito a reforma porque nascera ele num dia em que a constelação A ou B estava em disfunção e viera ele, portanto, como um ser desequilibrado aqui na Terra por influência dos astros, e por conta disso teria sido ele o causador de toda essa discórdia, de toda essa confusão que culminou na cisão entre catolicismo e protestantismo. Então veja, são jornais que circulavam no século XVII e XVIII, demonizando Lutero a partir de uma explicação astrológica que hoje a própria igreja considera como supersticiosa. A astrologia ela era bastante comum entre os padres, entre os clérigos da igreja, a ponto de eles utilizarem ela como uma explicação para o que o Lutero estava fazendo dentro do movimento protestante, né? Não só a astrologia, então não vamos usar o termo astronomia, que já é um termo de uma ciência consolidada, já com base na física, mas a astrologia do passado, enquanto conhecimento pré-científico. Não só a astrologia, como qualquer outra forma de conhecimento, não podemos imaginar fora dos muros da igreja. Até porque estamos falando de uma época em que a igreja detinha a cultura. O mundo dos letrados era um mundo muito reduzido, muito limitado. As pessoas, muitos reis inclusive, eram analfabetos, líderes, ou tinham conhecimento prático do ofício que executavam, mas não dominavam o poder das letras. Então a igreja sempre esteve à dianteira, digamos assim, e ela que projetou no mundo secular o que chamamos de cientistas, de filósofos, de homens que buscavam a experiência do saber, toda essa gama de conhecimento ou de pessoas tiveram suas raízes dentro dos organismos eclesiásticos. Então a igreja que principiou estudos de genética, o estudo dos astros, estudos antropológicos, tudo isso nasceu de dentro da igreja. No período da escolástica houve um fomento muito grande e que foi um período em que surgiram as grandes universidades europeias. A Universidade de Oxford, a Universidade de Bolonha, a própria Universidade de Paris, que se tornou uma das mais famosas do mundo inteiro. Tudo isso fez parte das antigas abadias medievais e as grandes discussões que lá se estavam, delas é que nasceram os grandes homens originadores da moderna ciência. Então a igreja foi autora não só da, digamos assim, astronomia que viria a nascer, mas dos outros ramos também, que hoje são chamados todos eles científicos. E a alquimia, dentro das práticas da igreja? O senhor poderia citar sacerdotes que praticavam, nomes de sacerdotes que praticavam? O senhor poderia citar, digamos assim, feitos relacionados à alquimia? Eu lembro, padre, que eu acho que na década de 90, não me lembro agora qual que foi o livro que eu li, mas era um livro sobre ocultismo e que falava de alquimia. E esse livro dizia que na Europa, não me lembro o país agora, eles desenterraram um caixão
onde havia uma jovem, né, e essa jovem ela teria sido sepultada muitas décadas atrás, e ao lado dela havia uma luz, uma pequena luz que iluminava ali o lugar onde ela estava, uma luz misteriosa, que apagou-se logo depois que o caixão se abriu. E esse livro atribuía esse feito aos alquimistas, que por alguma razão sepultaram aquela jovem com aquela luz misteriosa ali. E outras coisas eram e ainda são atribuídas a alquimistas. Ainda existem correntes de pensamento que acreditam, claro, não científicas, que acreditam na existência e na prática da alquimia. Então muitas coisas são atribuídas à alquimia, coisas, digamos assim, consideradas mágicas, misteriosas, como a transmutação de chumbo em ouro, né, como a cura de determinadas doenças. Então eu lhe pergunto o seguinte, eu volto a lhe perguntar, o senhor poderia citar nomes de sacerdotes católicos que praticavam alquimia de destaque, nomes de destaque, ou algum feito relacionado à alquimia? Natan, é difícil nominar o clero metido nessas coisas, porque geralmente os alquimistas se emprestavam, se valiam de pseudônimos. Por quê? Porque a alquimia era vista como um conhecimento refratário àquilo que a igreja ensinava também. Embora, dissemos aqui já e repetimos, a igreja própria foi muitas vezes autora e consumadora desse tipo de conhecimento. Então, aqueles que praticavam tinham medo de se expor. Um século em que se condenavam as pessoas por bruxaria, era de se pensar que quem avançasse nesse campo do saber procurasse também se esconder. Foi o caso, por exemplo, de Isaac Newton. Isaac Newton criou um pseudônimo que depois foi descoberto que ele próprio fora autor e leitor de muitas obras alquímicas, possuindo ele, inclusive, uma vasta biblioteca sobre esse tema, mas procurava disfarçar-se sob o título de cientista, ou, no caso da igreja, daqueles teólogos eclesiásticos que se enveredavam nesse campo, procuravam mostrar-se como químicos, como homens dados ao laboratório, que tinham o interesse de investigar ou descobrir as leis da natureza, mas não se apresentavam à comunidade total da Idade Média ou Idade Moderna enquanto alquímicos, alquimistas. Por quê? Fazendo isso, eles correriam inclusive perigo de vida. Poderiam ser julgados pela Santa Inquisição e ter o destino da morte capital. Em relação às práticas de cura, né, em relação ao curandeirismo, que hoje em dia é visto de uma forma negativa e antigamente tinha uma outra conotação, até porque quando havia poucos médicos, ou então não havia médico na maioria dos lugares, né, inclusive no Brasil. A igreja também se utilizava dessas práticas? O curandeirismo é uma questão bastante complexa, cultural, e que, como você mesmo falou, Natan, veja aqui no Brasil, por exemplo, e nós temos assim estudos históricos consolidados sobre esse tema. A USP investiu muito na questão da cultura colonial e negra e indígena aqui no Brasil. Então temos uma gama de historiadores da USP que tratam de um modo mais profundo sobre esse tema. O curandeirismo, ele fazia parte, digamos assim, da atmosfera cultural do Brasil, uma vez que os médicos que existiam aqui na colônia eram poucos
e mal preparados. Não tínhamos uma medicina avançada. Aquilo que havia de mais especializado nesse campo do saber presidia o espaço europeu. Aqui não, nas colônias não. Então, os recursos advindos de uma medicina precária aqui faziam com que as populações recorressem aos métodos de cura já existentes entre as populações autóctones, ou seja, aos indígenas que aqui se encontravam, e que a isto foi agregado o conhecimento também, ou a prática dos negros que vieram para cá escravizados. Então, a questão da cura pela magia, ou com auxílio da magia, se tornou uma coisa assaz comum aqui no Brasil colônia. Que a igreja, inclusive, participou também, recorria também a essas práticas, dado que a fé católica não gozava de um instrumental capaz de sanar essa carência que todos nós possuímos. A cura espiritual através de meios sacramentais era coisa difusa aqui também. Então, a ideia de que a água benta, de que o sal tem poder curativo, isto faz parte, inclusive, atualmente, do que a gente chama de catolicismo popular ou devocional. Essas crenças não foram de modo algum apagadas, e eu diria nem sequer fragilizadas, estão aí aos olhos de todos, aos olhos e ouvidos de todos. Essas crenças persistiram dentro dos círculos católicos de que há sacramentais com poder curativos, né, e sacramentos mesmos, como por exemplo a missa, a ideia de que a Eucaristia nos cura, ao menos espiritualmente, isso é bastante difundido, né, mas que nos cura também fisicamente. Nós temos o testemunho também de santos que viveram se alimentando unicamente da Eucaristia. Então isso mostra o poder milagroso que o sacramento possui. Então, no uso ou na prática dos sacramentos e sacramentais, de certa forma, a Igreja continua usando de métodos curativos. A expressão curandeirismo foi relegada, dentro de por uma série de critérios, a um conhecimento que pertence mais ao senso comum ou ao mundo das superstições, mas que no passado transitava livremente dentro do catolicismo colonial. Qual foi o momento em que a Igreja Católica ela resolveu afastar essas práticas do seu cotidiano? Ou seja, alquimia, astrologia, curandeirismo. Quando foi que ela resolveu definitivamente se afastar dessas práticas? Natan, quando a Igreja sofreu o impacto da Reforma Protestante, tudo mudou. Era necessário agora que se fizesse uma revisão geral, porque afinal de contas a Reforma de Lutero foi promovida por muitos embates doutrinários. Então, sobre a Escritura Sagrada, por exemplo, Lutero rejeitou os livros de língua grega que existiam no Antigo Testamento e que ainda existem dentro do catolicismo, né? Lutero condenou parte da tradição, ou toda a tradição eclesiástica,
Lutero criticou pontos essenciais e fundamentais dentro do catolicismo e fez, portanto, com que o catolicismo se revisionasse. A Igreja, então, instaura o famoso Concílio de Trento, o maior concílio dogmático de toda a história do cristianismo, sem dúvida alguma, onde a Igreja reviu todas as suas crenças e as expôs em leis, em decretos, em sessões que estão nas atas do Concílio de Trento. A partir do Concílio de Trento, a Igreja tomou uma forma uniforme no pensar, no agir, na doutrina. E mais do que isso, constrangiu a todos os seus segmentos espalhados no mundo conhecido que pusessem em prática os decretos do Concílio de Trento, os únicos verdadeiros e revisados, portanto, e que dariam norte aos rumos futuros do catolicismo. Então foi a partir do Concílio de Trento que a Igreja uniformizou e procurou extirpar de dentro dela tudo que fosse contrário à fé, tornando esses conhecimentos heréticos e, mais do que isso, demonizando parte desses saberes que antes estavam dentro do seio dela, da própria Igreja. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião pessoal em relação à eficácia, digamos assim, dessas antigas práticas que hoje em dia estão mais relegadas ao campo das ciências ocultas do que outra coisa mais. Eu queria saber a sua opinião a respeito da eficácia dessas ciências ocultas. O senhor acredita que elas realmente funcionam? Por exemplo, a alquimia, que muita gente leva ao pé da letra, acredita que realmente os alquimistas conseguiam transformar o chumbo metal em ouro, o metal precioso, e outras pessoas acreditam que isso era um simbolismo, né? A transformação seria apenas metafórica, né? Seria a transformação do homem comum, do homem que comete erros, do homem entregue aos vícios, a um homem melhor, a um homem que renasce espiritualizado, conectado a Deus, servindo à humanidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nathan, nós passamos por uma transição importante na história da humanidade, que veio a ser a consolidação do universo científico como o saber, eu digo aqui, o saber com S maiúsculo, a única forma de saber. Então a humanidade terminou absorvendo aquilo que a ciência falava ou determinava como a fonte segura do conhecimento em si. Entretanto, essas outras modalidades de conhecimento, embora clivadas da posição que possuíam no passado, nunca deixaram de existir. Prova disso é só olhar para os nossos lados e ver as sociedades de todos os tempos e todas as épocas, onde nelas se pululam as mais diversas crenças, mesmo que as qualifiquemos de supersticiosas. Se tantas pessoas a elas acorrem, penso que alguma eficácia deve ter. Mas deixo aqui para você e para todos os outros que nos veem aqui, todas as pessoas que nos assistem, uma frase do filósofo renascentista Montaigne, que dizia: quando eu ouvia falar dos presságios de Tessália,
das crenças desses povos ditos bárbaros. Eu ria dessas pessoas a quem a superstição tanto ultrajava. E continua o filósofo dizendo: hoje, revendo essas questões todas, eu passo a rir de mim mesmo. Mas por quê? Ele diz: não que a experiência tenha acrescentado alguma coisa a mim, mas a própria razão que me diz. Quando afirmamos que uma coisa é possível ou impossível de acontecer, é porque julgamos saber até onde vão a possibilidade e a impossibilidade. E isto ou nisto consiste a maior das loucuras. Nós não podemos desmerecer, não podemos depreciar aquilo que nós não conhecemos. Aliás, um dos princípios da alquimia estava aí. Há conhecimentos secretos na natureza. Nós não os conhecemos, não os atingimos. Não significa dizer que no amanhã não chegaremos à certeza desses dados. De repente, hoje, o que nós chamamos de superstição vem a trocar de lugar e vem a se tornar conhecimento racional. Na época de Kepler, era ridículo dizer que o Sol era o centro do sistema. Hoje é ridículo afirmar que a Terra o seja. Então, eu acredito que não podemos dizer, desmerecer, descreditar nenhuma forma de saber, porque a nossa reta razão não é capaz de atingir a tudo e nem a maior parte das coisas que nós duvidamos. As perguntas essenciais sobre o ser humano: o que sou eu? Para o que estou fazendo aqui? Para onde irei? A ciência até hoje não foi capaz de responder, de modo que eu não posso tomar esse saber científico como absoluto, como aquele que vai resolver tudo. Há saberes, já dizia Pascal, há coisas entre o céu e a terra desconhecidas por nossa vã filosofia. Perfeito. Padre, eu quero agradecer. Muito obrigado pelo senhor ter topado essa conversa e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade e a todos espero que tenham gostado.